Oi, Camille, boa Boa noite. noite, Tá boa? gente. Tudo bem, e vocês? Tudo bem? Nossa co-host. Oi, Tânia. Então, Um gente, eu pouco já vou de hoje. começar. Tudo Vamos lá. bem? Eu vou começar, então, compartilhando a tela e aí eu já vou dar alguns avisos. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Eu estou compartilhando a tela de outro computador. Aí, todo mundo tá vendo a tela? Certinho? Bom, gente, então, boa noite, meu nome é Mônica, para quem não me conhece, eu vou me apresentar rapidamente, né? Essa é uma live de apresentação de um curso avançado de terapia floral, baseado usando as bases homeopáticas, usando as matérias médicas homeopáticas. Eu vou mostrar direitinho como é que isso vai se dar, fazer toda uma linha de raciocínio, e a gente vai usar o Floral Clematis para poder elucidar e mostrar para vocês como é que será todo o curso, né? Que é o olhar para cada essência floral através da descrição de homeopatas contemporâneos, né? E para que a gente consiga aprofundar, reconectar, revitalizar que a grande maioria das pessoas falam depois de fazer meus cursos, né, é que revitaliza a prática, é que a gente consegue ficar mais animado com a natureza, com a prática. Eu adoro esses autores contemporâneos porque eles também olham para a natureza, nos conectam para que a gente consiga sair das aulas e olhar para os nossos jardins, para os parques, para as matas, para as fazendas, e onde quer que tenha natureza, a gente fica olhando as plantas como um presente, a gente fica reativa em nós o entusiasmo, a curiosidade, o desejo de servir, de conhecer, de aprender. Então, eu acho que esse é o propósito, né, de estarmos todas aqui hoje. Eu trouxe aqui primeiro uma frase do Dr. Bach, antes de eu me apresentar. Você só resolve as suas dificuldades no mundo após estudar o que está ao seu redor e pensar calma e cuidadosamente, preparando-se para a iluminação que provém do interior. Todo verdadeiro conhecimento vem apenas de dentro de nós mesmos, através da comunicação silenciosa com a alma. As doutrinas e a civilização roubaram-nos o silêncio, roubaram-nos o conhecimento de que sabemos tudo dentro de nós mesmos. Busque com seus sentidos e sua mente, mas a resposta virá de sua alma interior. Dr. Edward Bach. Então, isso aqui é uma pequena parte da filosofia, né, do sistema Bach, mas eu gosto muito de entrelaçar essa filosofia, esse caminho de cura, com o caminho proposto na homeopatia. Afinal de contas, o Dr. Bach era homeopata. Mas antes de eu entrar no assunto, então, eu vou me apresentar bem rapidamente, trouxe algumas fotos, né? Então, isso aqui é uma foto minha no o ano passado, já é 2022, 2022, é outubro de 2021, lá onde o Dr. Bach achou sua primeira essência floral em Patins, né, na beira do Usk River, daí é no país de Gales. E a minha jornada, na verdade, como terapeuta floral, ela começou, eu brinco que começou dentro da barriga da minha mãe, né, que está aqui, que ela é homeopata, também é aluna da Camille, né, Camille? E eu fiz o meu primeiro curso de florais em 2009, eu tinha 19 anos, justamente porque a minha mãe, como homeopata, sempre me estimulou, me inspirou a estudar homeopatia, me tratou com homeopatia, né, mãe? Me curou de asma com homeopatia. E no final de 2019, eu fui para a Bulgária para poder morar lá, e eu tive uma surpresa muito boa, que foi a oportunidade de conhecer e conviver com as plantas do sistema Bach. Então, a minha prática com os florais já tem mais de 10 anos, né? Desde 2009, um pouquinho mais de 10 anos. Boa tarde, boa noite, Gisele. Deixa eu desativar aqui o chat. Então, eu trabalho hoje exclusivamente
como terapeuta floral e professora em terapia floral, mas eu já dou aula desde 2013 de formação em florais de Bach. E em 2021, em novembro, assim que eu cheguei de lá, assim, da Inglaterra, da Bulgária, com tanta vontade de repassar tudo que eu vi, todos os conhecimentos. Eu tinha acabado também de terminar o curso da Camille, que já fez um entrelaço muito grande com as famílias botânicas dos florais, e aí eu comecei a dar cursos avançados, né? Além dos cursos básicos. Então, aqui tem uma foto minha na montanha Bistritza, né? Onde eu morei, aqui o floral, o Star of Bethlehem, aqui na minha cabeça, na coroa, né? Ali no fundo o Rock Rose, que eles cresciam um do lado do outro, floresciam juntos. Aqui mais algumas fotos de mim com Chicory, com Clematis, que é a estrela da noite, né? E eu passei esses 2 anos convivendo diariamente com as plantas do sistema Bach. Não só, né? Encontrei lá também a Datura stramonium, encontrei tuia, né? E outras plantas. E a partir do olhar, da sensação das famílias botânicas, a gente consegue olhar para as plantas de um jeito muito diferente. Eu já tinha o estudo, né, de antroposofia, de medicina antroposófica, de botânica antroposófica. Eu não falei, mas eu sou farmacêutica também. Então, eu já tinha esse olhar bem desenvolvido para estudar como que a linguagem da planta revela as suas propriedades terapêuticas. E aqui foi no Vale das Rosas, lá na Bulgária, onde surgiu, né, a Para Onde Flor, que é hoje a minha escola de terapia floral, não só minha, mas do meu esposo também, e começou aí com os nossos 3 filhos, a gente andando pelo campo, no mato, atrás das flores, atrás das plantas. Esse é meu esposo, Montil, ele é artista, é meu sócio. Vocês vão ver que a gente, juntos, nós conseguimos, através do trabalho dele, atuar diretamente com o Dr. Sankara. Então, através da Camille também, né, Camille, que nos apresentou. Então, a Para Onde Flor é uma escola que poucas fotos para vocês verem que a gente dá cursos presenciais e online, além de mentorias, né? Os cursos presenciais sempre são permeados por pinturas também do Montil. Essas 2 pinturas nas salas aí, onde vocês estão vendo, foram meu marido que fez, né? Ele pinta murais, quadros. Vocês vão ver algumas pinturas que ele fez para o Dr. Sankran hoje. E aqui só fotos também dos cursos, das dinâmicas. A gente faz um curso bem voltado para o sentir, né? Para que as pessoas consigam vivenciar as sensações de cada floral, aprofundar, entender em si primeiro o efeito de cada um dos florais. Aqui, né, os nossos encontros ao vivo e online, que durante 2022 inteiro foi o primeiro curso que eu dei online, foi em 2022, no início, foi maravilhoso. E também, através da Para Onde Flor, consegui ser convidada para fazer uma pesquisa de uma nova essência floral. Então, eu fiz a essência floral de aloe vera do Cerrado, mais uma vez a pintura aí da caixinha do floral de aloe vera desenvolvido por mim pintura do meu marido. Então, a gente lançou em junho do ano passado, no Congresso Internacional, teve bastante aceitação aí dos homeopatas, dos terapeutas florais. E aqui a nossa experiência maravilhosa foi uma parceria com o Dr. Sankara e a doutora Sara, né, que é da equipe dele lá da Índia, de homeopatas. A gente produziu mais de 38 pinturas guiadas por ele, a gente encontrava todos os meses, às vezes mais de uma vez por mês, online, e ele dava aulas particulares para a gente sobre as sensações das famílias, principalmente das superclasses, né? Que é a teoria mais nova dele sobre as plantas e todos os remédios, né? Em todo o seu sistema. É como se fosse uma evolução do método sensação, é uma complementação do próprio método sensação para facilitar o entendimento. Então, é um conhecimento muito novo, que ele repassou em primeira mão para nós durante 2021 e o início de 2022, do ano passado. E nós fizemos, então, essa parceria que resultou em imagens, né,
das sensações homeopáticas. Então, nesse curso de bases homeopáticas de Bach, o que nós vamos fazer juntos é olhar para as plantas do Bach a partir do olhar de autores homeopatas contemporâneos. Eu sempre falo que, para mim, o Dr. Bach foi o primeiro homeopata contemporâneo que surgiu, né, na história. Ele foi o primeiro a querer complementar o sistema de Hahnemann, a, não sem antes se encantar profundamente, né, com os conhecimentos de Hahnemann, mas a discutir com Hahnemann e falar, olha, será que não é assim? Será que não seria melhor assim? Então, o Dr. Sankara, ele complementou e o Dr. Bach também, né? E aí eu acho que depois que eu fiz o curso da Camille, a Aline está aí falando nos comentários que a Camille vai dar o curso das superclasses, eu vou abordar aqui também, né? Mas mais na linguagem da Yakir, na verdade, de quem, na verdade, inspirou o Dr. Sankara a pensar pelas superclasses. Já já vou mostrar aqui um pouquinho do trabalho dela e dele, né? Então, aqui tem mais uma pintura do Montiel, do Hahnemann, aqui com esse olhar, né, dele, esse olhar inspirador, e as plantas, os animais, os minerais aí no fundo. Então, aqui é uma frase do Dr. Bach, falando, né, do Dr. Hahnemann, e falando que ele logrou grandes avanços, ele fez, junto a ele nos fez percorrer um longo trecho do caminho, mas eu adoro essa frase do Bach, que fala que o Dr. Hahnemann teve apenas uma vida para trabalhar. E por isso a gente deve continuar as pesquisas do ponto em que ele parou, procurando acrescentar mais a estrutura da cura perfeita, da arte de curar, né? Cujas bases foram lançadas por ele. E então iniciar essa construção. Isso é uma frase do Dr. Bach, né? do criador dos remédios florais. A homeopatia já renunciou a muitos dos aspectos desnecessários e sem importância da medicina ortodoxa, mas ainda tem um longo caminho pela frente. Sei que vocês desejam seguir adiante, pois nenhum conhecimento do passado ou do presente é suficiente para aqueles que buscam a verdade. E isso é uma coisa que a gente estuda muito, né, na homeopatia contemporânea, é o quanto a humanidade mudou a vida do homem moderno. A Camille fala muito isso, né? Desde Hahnemann, desde o Dr. Bach, que faleceu em 1936, o quanto que a gente hoje temos a introdução, né, da alimentação industrializada, da vida permeada aí das nossas vidas digitais, das nossas vidas corridas, da desconexão com a natureza. Então, a gente tem um caminho que precisou ser evoluído, ainda está em evolução, e por isso a homeopatia contemporânea, ao meu ver, ela se aproxima tanto, né? Eu vou trazer frases do Schouten, da Yakir, do próprio Sankara, para mostrar para vocês o quanto a homeopatia contemporânea, ela casa direitinho, ela se encontra. Parece que o Dr. Bach veio daqui, e aí veio os autores contemporâneos, né? Vieram e se encontraram com esse entendimento do caminho da doença, assim como o Edward Bach. Então, aqui é uma outra pintura que eu adoro, do Montiel, do meu esposo, que ele fez aqui em frente ao Hospital Homeopático de Londres, o Dr. Bach e o Hahnemann conversando. O Bach, aqui no canto da pintura, falando das suas plantas, das suas descobertas, em como ele queria atualizar a matéria médica, tirar remédios venenosos, em como ele queria complementar, e a gente colocou aqui nessa arte uma ilustração do Hahnemann ouvindo, né, esse entusiasmo, essa empolgação do Dr. Bach. Então, o encontro desses dois autores, um complementa o outro demais, né? Eu acho que a homeopatia, ela é excluída do jeito que a gente aprende florais. Bem como o entendimento das plantas, né? Pouquíssimos cursos ensinam a gente a olhar para as plantas que dão origem aos remédios florais. Mas a gente consegue estudar o sistema floral, na maioria dos cursos, de forma muito superficial, estudando o que o Dr. Bach deixou, sem considerar o que ele já sabia antes dele desenvolver os florais. Então, ele já tinha o olhar homeopático, ele foi homeopata a vida toda, né? E os primeiros remédios florais, ele desenvolveu na homeopatia, o Mimulus, o Empátis e o Clematis, antes dele desenvolver o método solar, né? Que é o método de
produção dos florais e o método de fervura, ele fazia dinamizado, né? Ele publicou vários artigos na área de homeopatia e ele começou algo revolucionário a partir do entendimento primeiro da doença, né? De como que essa doença aparece em nós e como que a cura, a partir do entendimento da doença, ela deve vir da virtude oposta e não da cura pelo semelhante. Mas nós vamos falar rapidinho sobre isso daqui a pouquinho. Então, aqui eu queria mostrar a Mikkel Yakir, maravilhosa, né? Eu estou aqui com... Deixa eu parar de compartilhar, só um pouquinho, para eu poder ficar maior e mostrar aqui os livros dela. Dela, do... Ai, gente, só um minutinho. Antes de compartilhar, mas... Então, quero, se vocês estiverem no modo galeria e quiserem me colocar um pouquinho maior aí para ver os livros, o livro que eu vou usar, né, principalmente, é o livro da Yakir, que é o Wondrous Order. Então, a história desse livro, ela veio do seguinte, de uma compreensão da Mikkel Yakir, ela é botânica e homeopata, de uma compreensão dela, primeiro, ela conta aqui no livro, da teoria do Schouten. Então, ela pensou o seguinte, se os minerais podem ser compreendidos com mais profundidade quando nós olhamos para a tabela periódica, e na tabela periódica nós vemos um padrão de evolução de consciência, nós vemos um padrão, né, de bem independente a muito independente, então a gente consegue aprofundar no conhecimento dos minerais a partir do entendimento de cada linha e coluna, né, da tabela periódica. E esse trabalho é maravilhoso do Jean Schouten, é um trabalho que expande a nossa consciência, que nos conecta com a nossa própria evolução. E ela fala que ela estudando tanto o Schouten quanto o Sankara, ela como botânica, falou, mas nós temos também como colocar, nós temos como olhar para as plantas a partir de uma linha de evolução das espécies botânicas. Então, ela colocou, ela classificou e ela fez também a própria tabelinha, né? Essa é a tabela da Yakir, mas precisa desse livrão gigantão e pesado para explicar a tabela. E ela fez uma tabela da evolução da personalidade, da consciência, e principalmente do ego humano. Aí ela misturou tudo, que é o que eu adoro, essa mistura, porque ela fez, então, ao contrário do Schouten, ela misturou com um caminho de individuação de Jung. Então, ela pegou toda a proposta junguiana, do caminho que separa a gente da ânima, né? Que é o princípio do feminino. Eu vou desenhar aqui para vocês rapidinho. Como é que isso faz, é uma jornada da gente sair do princípio do feminino, do útero da mãe, para que a gente consiga ir conquistando, se individualizando e depois chegar desenvolvendo o princípio do masculino e chegar nesse encontro de polaridades. Então, ela misturou o conhecimento homeopático com o conhecimento botânico, com o conhecimento de Jung e montou uma tabela. E ela diz que essa tabela, para ela, como é uma tabela que ela fala de ordem, é Wondrous Order, porque são as ordens da taxonomia botânica. Então, cada ordem, ela engloba um número maior de famílias. Então, ela falou assim, isso me ajudou a compreender o método de sensação melhor, a diferenciar melhor as famílias, porque se eu olhasse uma família que tem uma sensação muito parecida com a outra, era só vir na tabela e olhar em que estágio de evolução dessa planta ela está. E aí eu conseguiria aprofundar no conhecimento, né? Aprofundar a partir do entendimento da história da pessoa. Assim como a gente faz com a compreensão do Schouten, né? A Aline perguntou se esse livro tem em português. Não tem. Eu tive que traduzir ele quase inteiro para poder montar o curso. Mas, sim, ela fez considerando o cladograma de evolução. Sim, Fran, foi isso. E aqui, o cladograma de evolução é onde a gente começa das plantas dos musgos e vai desenvolvendo para samambaias, para as briófitas, peridófitas. Então, aí eu fui misturando e aí me encontrei também com esse livro, Plantas Maravilhosas, do Schouten.
O Schouten, ele já usa o outro sistema que é um outro sistema de classificação botânica, mas ele também desenvolveu um sistema de linhas e colunas. Parece muito complicado, e quando eu anunciei o curso pela primeira vez, as meninas falaram assim, não, você vai dar uma aula para você provar para a gente que você consegue explicar isso em linguagem simples. Porque a gente sabe que esses autores são difíceis, né? Falei, não, então tá, foi aí que eu topei fazer a aula, porque dá para explicar em linguagem simples, né? E aí eu queria mostrar para vocês rapidamente, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, que é aquela tabela a tabela do Sankara, né? Porque o Sankara, aí baseado no trabalho da Yakir, o Sankara foi lá e fez uma tabela. Ele reconheceu que o sistema do método de sensação dele realmente precisava de uma ajuda para ser compreendido, de uma evolução do raciocínio. E aí o Sankara também se baseou na Yakir e fez a teoria das superclasses, né? Então, daqui a pouquinho eu começo a mostrar a tabela do Sankara. Mas é só para dizer para vocês que o que eu fiz, o que vai ser esse curso, a base homeopática de Bach. Eu peguei dentro dessas tabelas e encontrei as 38 flores de Bach. Então, aqui, cada uma das flores de Bach, ela está dentro de um estágio de evolução da consciência humana. Cada uma está ligada com uma parte de desenvolvimento do ego, mais ligada com o princípio feminino ou com o princípio masculino, quais as temáticas que envolvem. Na do Sankara envolve muitas fases e os estágios, né? Então, ele ainda, o Schouten, ele liga a fase da planta com os estágios dos minerais. Então, o clêmax está ligado mais com o estágio do carbono. E aí, faz uma salada mista maravilhosa, que eu adoro, e traz para a gente um conhecimento mais profundo, o entendimento do caso, onde a gente sabe exatamente onde esse cliente está, o que ele está passando, e se esse é o remédio correto para ele. E o que eu acho muito legal, porque isso tudo que eu estou fazendo é muito novo, né, para terapia floral, e como eu já dei um curso para homeopatas, que o básico, né, Camille? A Camille vem me falando que ela começa a identificar na pessoa uma planta, né, na pessoa que precisa de planta, um remédio homeopático da família, por exemplo, Ranunculácea, e ela começa a perceber os padrões do floral na pessoa, e quando ela vai ver, aquele floral é da mesma família botânica. Não foi isso, Camille? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Eu comentei isso contigo, que eu fui me dar conta que o Holly, né, é da mesma família da Staphysagra. É o clêmax. O clêmax, O clêmax é da mesma família da Staphysagra, exatamente. E eu comecei a enxergar as semelhanças, né, entre você vai ligando os dois sistemas, porque, na verdade, os seres humanos, a saúde integral, no fundo, ela chega numa coisa só, né? Nós somos um ser cheio de complexidade e nós podemos ter as visões de vários lados. E quanto mais você enxerga lados, melhor, mais profundamente você faz o entendimento da pessoa, né, dos sistemas também. Quando você vai entrelaçando, ao invés de complicar, vai clareando. Esse é o ponto. Isso. Né? E eu acho que também dá para a gente... ajuda a outra. Desculpa, pode falar. Desculpa. Não, só para fechar, uma coisa ajuda a outra, né? E não complica. Sim. E o que eu acho mais legal assim desse conhecimento é que a gente vai conseguindo mostrar para o cliente depois que ele já compartilhou tudo. E aí eu, pelo menos, sou muito de explicar o remédio, né? Eu falo assim, olha, eu percebi esse padrão, vê se isso parece com você. Né? E aí a gente vai explicando com profundidade o remédio. E a pessoa vai tendo insights sobre o próprio caso dela. Ela vai falando, nossa, realmente isso tem mesmo a ver comigo. Eu estou mesmo passando por esse momento. E aí eu acho que a própria consulta vira um processo terapêutico, onde a pessoa chega com um problema e ela sai com uma consciência completamente diferente em relação a esse problema dela. Ela sai
com esperança, ela sai com encorajamento, ela sai com outro olhar para a vida dela, para o que ela está passando, né? Para os estágios onde, às vezes, aquela dor dela está. Porque quando a gente olha, o estágio 1, né? A coluna 1 é mais relacionada com o útero. Não necessariamente ela está na fase do neném, mas a dor dela está lá. Né? E a gente, quando a gente vai aumentando essa nossa compreensão da complexidade humana, do caminho humano, nós vamos conseguindo conduzir, expandir o nosso conhecimento e conduzir a pessoa. Né? Então, eu acho que esse conhecimento, para quem passa também pelos florais, a gente falou tanto que a gente se vê, né, em cada floral, a gente começa a entender, misturar, se conectar com o nosso processo. E esse livro da Yakir, que eu vou passar para vocês através dos florais, né? A gente vai se vendo muito em cada um dos estágios. A gente vai falando, nossa, isso aconteceu comigo, eu tenho esse padrão. E aí vai ficando com desejo de se tratar também. E aí, isso me remete à antroposofia, né? Porque eu adoro o princípio antroposófico, de que quanto mais conectado você está com o seu processo, com as suas raízes, mais poder nutritivo você tem para dar para o outro, né? A gente consegue aprofundar nossas raízes, chegar lá na profundidade onde a gente não precisa, por exemplo, mais de água da chuva, uma planta com raízes muito profundas que ela consegue sobreviver a extremos períodos de seca. Quanto mais profunda a nossa raiz, mais frutos a gente consegue dar, né? Mais a gente consegue garantir essa autonutrição que vai transbordar para o nosso cliente. Pode falar, Camila. Eu ia comentar isso, né? Que além de você conseguir explicar para o cliente aquilo que desenvolve em você, cria um magnetismo para que você consiga transmitir essa evolução que você está passando para as pessoas, né? Então, a gente vai atraindo, não sei se vocês já perceberam, como terapeutas, mas todo mundo que passa pelo teu consultório, ele tem alguma coisa, alguma identificação com as tuas questões. Então, a gente evolui, você traz um monte de gente junto. Sim. Isso é maravilhoso, né? Isso é a lei da atração, né? E eu acho que quando a gente preparado para ajudar, é maravilhoso. E quando a gente se entende mais, a gente entende mais o outro, a gente julga menos, a gente fica mais humilde, né? Eu sempre gosto de falar a história, por exemplo, de uma muleta, que é como que a dor expande nossa consciência. A gente passa pela vida inteira, pessoas andando de muleta do nosso lado, e a gente passa reto. Quando a gente se algum dia a gente passar pelo processo de usar uma muleta, nunca mais essa pessoa passa despercebida. A gente vai começar a saber como ajudar, porque a gente entende a dor. Então, nós vamos cavando nas nossas dores, nos nossos estágios, onde nós estamos, e aí isso amplia a nossa consciência, a nossa maturidade para entender o outro, para não julgar, que julgar cada vez menos, né? A gente fica assim, tão humilde, eu falo para as meninas, né? Tem várias alunas minhas aqui, porque a gente vai aprofundando nossas raízes e vendo o quanto é difícil mudar. O quanta compaixão a gente consegue ter pelo outro. Então, realmente o resultado terapêutico, ele muda muito. Isso é um relato que eu tenho de todos os alunos, como que depois de conectar com a natureza, depois de passar, né, porque o curso, eu acho que é um curso terapêutico também, todo mundo que fez já sabe dizer isso, né, que a gente consegue ver mais o resultado das pessoas, consegue ficar mais feliz de ir para o consultório, parece que dá uma revitalizada, né? Potencializa o nosso trabalho. Então, deixa eu só ver aqui. A Nicole falando, uma parte de mim sempre se identifica com uma parte de cada interagente que chega. É sempre assim, né? E acaba que fica muito rico, né? A gente conseguir essa escuta, fica tão interessante. Eu lembro que no começo, quando eu ainda era, né, comecei a atender muito nova, com 20 e poucos anos, já tinha um monte de clientes, que eram clientes da minha mãe, e quando ela não ia trabalhar, as pessoas eram obrigadas a confiar em mim, né, mãe? Então, eu fui pegando essa experiência muito rápido, com muitos clientes, e eu lembro que no começo eu falava assim, que pessoa chata, né?
por exemplo, às vezes, ai, não para de falar, nunca mais eu tive isso, nunca mais, porque é o entusiasmo de escutar a história do outro, de aprender com o outro, de ver o que que eu tenho para receber ali, o que que eu tenho para dar em troca. Então, o trabalho fica muito prazeroso, né? Realmente a gente consegue curar várias partes nossas. Então, gente, nesse curso nós vamos fazer um panorama completo, tá? E aí eu quero só falar um pouquinho aqui, ilustrar, eu vou desenhar aqui um pouquinho o caminho que a Yakir fez, baseada na matéria médica de cada essência, na verdade, de cada remédio homeopático de plantas, né? O que ela fala são que, na verdade, nós temos mais de 250 mil espécies de plantas. Só as floridas, só as que florescem. E de remédio homeopático, nós temos mais ou menos 15 mil remédios. De plantas, só de plantas. Então, é o que ela fala. Tem que ter algo que sistematiza, que sai do ponto e vai para a periferia para a gente ter um olhar global e começar a aprofundar. Né? Eu lembro que eu vi uma aula do Dr. Sankara sobre as superclasses, que ele falava assim, que é a mesma coisa de um mapa. O cliente fala para você que ele está agora num prédio marrom na rua 2. E o que que o homeopata tem que fazer? Falar assim, ok, em que bairro você está? Que aí seria a espécie, né? O gênero, na verdade. Em que cidade você está? Você vai para a família botânica. Em que estado você está? Aí você vai para classe ou subclasse, né? E aí você vai saindo até chegar no continente. Tudo que engloba aquele continente pode não ser algo muito específico, mas aquela cultura tem algo em comum, que seria a ordem das plantas, né? Então, a ordem Rosales, ela tem ali uma temática geral, e aí a gente vai saber que o cliente está naquele continente e vai aprofundando até conseguir achar onde é o prédio marrom na Rua 2, que seria o remédio homeopático, né? O cinílimum ou o remédio que ele está precisando naquele momento. Então, dá para a gente ver isso com os florais, apesar de florais da gente não usar de forma unicista, né? Pelo menos eu não uso, mas a gente consegue compreender muito melhor, né? E aprofundar mesmo a nossa prática. Então, deixa eu compartilhar de novo a tela. Depois disso aqui, nós vamos entrar no Cleans. Na verdade, tem a ver com Cleans, né? Então, gente, o que a Yakir nos traz... Deixa eu fazer assim. Escrever em cima do livro dela. E eu consigo... Aí. O que a Yakir nos traz é o seguinte, que no começo, né, já tá no preto, da nossa existência e no começo de todos os problemas, no começo de tudo aquilo que é vivo, nós vamos partir da unidade, de um estágio onde a gente está unificado com alguma coisa. No caso do ser humano, nós estamos unificados com a nossa mãe, né, dentro de um útero. Então, é o começo de tudo, o começo do universo, né? É a qualidade feminina, é a qualidade maternal, é a qualidade geradora. E o que ela explica para nós, baseado no Jung, né, e também na percepção das famílias botânicas, é que a gente começa, a partir do estado da unificação, a percorrer um caminho de separatividade. Então, aqui nós vamos nos separar da unidade, separar do princípio da qualidade feminina. A qualidade feminina. E aqui, esse caminho, essa seta aqui, ela é o desenvolvimento do ego. É um caminho do ego. É um caminho de reunião com o que a gente chama de self. Então, nós vamos ter o ego, que pode ser entendido como a personalidade, o Schopen chama de personalidade, a Yakir, porque ela está falando do... Vocês estão enxergando que eu escrevi self? É. Ou não está dando para ver a tela inteira? O self está cortado? Não? Tá. Não. Obrigada, gente. Aqui no meu computador cortou um pouquinho. A palavra self.
Então, a gente tem um caminho de desenvolvimento do ego, que a gente vai se reencontrar, se reconectar, que é justamente o princípio do Bach, que ela fala, né? Que a gente tem que se reconectar com o nosso self. E por isso, a gente passa por algumas fases. Então, aqui seriam como se fossem as fases das plantas, que são as fases do ego. Por exemplo, por que a gente faz esse caminho? A gente tem que fortalecer o ego para depois se separar dele, desenvolver e depois se reconectar com o self. Isso nos permite, segundo ela, primeiro a gente vai conhecer a nossa história. Isso aqui está tudo relacionado com as plantas, viu, gente? Eu só vou colocar aqui, porque depois vocês vão entender. Depois de conhecer a nossa história, nós vamos conseguir escutar os nossos próprios pensamentos. E a partir de escutar os nossos próprios pensamentos, nós adquirimos essa capacidade de perceber as nossas vontades, que é diferente de desejo. Daqui a pouco eu leio o chat, viu, Camila? Eu vi que você mandou uma mensagem, mas não lembro o que era. Depois de perceber as nossas vontades, a gente consegue desenvolver o equilíbrio no dar e receber. E depois disso, a gente consegue perceber o outro, se envolver com o outro, sem extrapolar os nossos limites. Então, eu consigo perceber a vontade do outro, e essa palavra limite é o dizer não para o outro. Eu sei, você é você, eu sou eu tenho um limite. Até aqui eu sou Mônica, você pode gostar do que você gosta sem interferir o meu limite, é um instinto de proteção, né? Quando você desenvolve o seu próprio limite, ela fala que aqui você consegue desenvolver a característica masculina. No Jung é ânimos, né? Ânimos e ânima é o feminino. Depois que a gente consegue desenvolver esse limite, essa barreira no meu envolvimento com o outro, eu consigo permitir que o que é diferente entre em mim. E aí ela fala, e só assim existe evolução, para que eu possa evoluir. Então, aqui eu consigo olhar o diferente e permitir que ele entre sem comprometer a minha individualidade. E depois, o último estágio seria conseguir ser capaz de contribuir com o mundo, com a sociedade, com o outro, né? Enquanto, ao mesmo tempo, que eu estou em profunda conexão com a minha individualidade. Capaz de contribuir, contendo, com individualidade. O que isso, gente, tem a ver com Clemens? Para a gente puxar aqui para o Clemens. Ela diz que o Clemens, ele é uma ranunculácea, né? Então, ele é uma família que ele está na classificação do Sankara, na superclasse 1. Eu vou mostrar os desenhos da superclasse 1. E na classificação da Yakir, ele está no primeiro estágio, né, de evolução, na coluna 1, que ela chama. Então, nós teremos aqui no Clemens que ele está ainda aqui, ó. Ela chama de estágio de pré-separatividade.
E aí ela começa a descrever os conflitos desse estágio de pré-separatividade. Que conflitos são esses? Dificuldade de realização, dificuldade de permanecer no presente, dificuldade, que são as coisas que a gente já sabe sobre o clímax, né? Mas dificuldade de concentração, coisas que a gente já sabe sobre o clímax, mas ela começa falando de um outro princípio. E aí ela começa a misturar isso, né, com a cabala, porque ela é israelense. Então, ela fala que esse primeiro estágio de pré-separatividade é o estágio do primeiro dia de criação do mundo. Então, ela vai começar a entrelaçar com a Bíblia, né? Então, no começo, tudo era, né, uma coisa só. Então, nesse primeiro dia da criação, a gente tem uma unidade e depois uma necessidade de separação, né? Porque depois dividiram-se as águas. Então, o que acontece com o clêmax? Juntando agora com o conhecimento do Sankara e do Schouten, o clêmax está no miasma sifilítico. O que isso significa? Que ele já está no fim, é o estágio 17, de acordo com o Schouten. Então, ele já está no limite para ele poder sair, para ele poder quebrar, romper aquilo ali. Então, ele tem todo o potencial, porque ele está como se ele... O que é esse miasma sifilítico, né? É a destruição, não é isso? Camille, você me corrige se eu estiver errada, viu? Mas, se eu me lembro bem, é a destruição. Então, ele está ali saindo, né, desse estágio de união com a criação, mas ele tem toda a potência para ele poder destruir aquilo, para ele poder aterrar, para ele poder, então, o estágio positivo do clêmax, que a gente dá para a pessoa quando a gente dá o remédio clêmax, tanto na homeopatia quanto nos florais, seria essa potencialidade de romper com a unidade, de aterrar, de cair, né? Então, o próprio Schouten, eu separei aqui no livro dele, as coisas que ele fala sobre o clêmax, que eu acho que complementa demais, demais, demais. Então, ele fala assim, o clêmax, né? São pessoas mais distantes, a aparência do mundo exterior é mais importante do que o conteúdo do interior, vive buscando alternativas que impliquem na saída da realidade. Ele começa a colocar de lembranças, histórias e fantasias, né? Então, uma pessoa que fantasia muito. Tem mais um aqui que eu separei dele, quer ver? Aqui. Clêmax Vitalva. Devaneios acerca de realizações futuras, felicidade por um futuro brilhante, esperançoso, deseja ter visões agradáveis, cabeça vazia, anuviada como velada, flutuando, cabeça nas nuvens. Mas o que mais me chama a atenção aqui é a hora que ele fala que ele está muito perto, né, muito parecido com a fase do carbono. Então, tem uma questão de uma relação familiar também, né? Dessa questão da estrutura, da casa. E aí a gente já consegue perceber como que aqui, na qualidade feminina da Yakir, que é esse começo da pré-separatividade, a gente pode ver que o problema da pessoa está ali no sair, na desconexão, de vencer a conexão com o princípio feminino. Não necessariamente com a mãe, mas com aquela pessoa que exerce os cuidados sobre ela, para que ela consiga percorrer esse caminho, né? Que aqui já vamos entrar, por exemplo, na fase 2, né? Que aí entraria outros florais, o Elme, o Hornbeam, que a gente vai voltando, que isso tudo faz total sentido, mas que o clêmax, ele é necessário para a gente haver separatividade, para a gente haver aterramento, para a gente chegar na vida e ter uma capacidade de romper com aquele princípio onde tudo é nutrição, onde tudo é gostosinho. Porque o que é o problema do clêmax? Ele deseja um futuro feliz. Então, ele não suporta essa sensação, que aí a gente entra na ranunculácea, né? Que é essa sensitividade, como se ele tivesse a flor da pele demais, a sensação daquilo que é desagradável. E aí ele foge, desconecta,
e vai, no negativo, ele vai se conectar com o futuro, com os devaneios, com um futuro feliz, né? Com uma outra possibilidade de existência. Então, aqui, eu gosto muito de mostrar, essa é uma frase do Dr. Bach, como que essa questão dos semelhantes e dos opostos se dá na homeopatia em relação aos florais, né? O Dr. Bach ele fala o seguinte, que a doença ela é um resultado do mau pensamento e da má ação. E a gente vê isso, né, na homeopatia também. Quanto mais a gente estuda a homeopatia, mais a gente vê que a origem da doença está nos pensamentos, nas ações, nas emoções. E cessa quando a ação e o pensamento são colocados em ordem. Quando a lição da dor e do sofrimento é assimilada, não há mais propósito para que a doença esteja presente. E ela desaparece automaticamente. Isso foi o que Hahnemann viu, eu amo a audácia do Bach, de forma incompleta. Como semelhante curando semelhante. Hahnemann, sem dúvida, através do seu método de potencialização, procurou transformar o errado em certo, ou seja, transformar aquilo que é tóxico para o ser humano em aquilo que vai curá-lo. Venenos em virtudes. Mas é mais simples utilizar remédios benéficos, diretamente benéficos e virtuosos. Foi aí que o Dr. Bach entrou, né, na busca da qualidade positiva, que é a qualidade da flor, e de plantas que não tivessem essa propriedade de veneno mesmo, né? Então, quando a gente faz esse caminho de sair da unicidade e ir, né, para a dualidade, a gente desenvolver totalmente a nossa personalidade, o ego, individualizar, para depois voltar para a unidade, que é contribuir para as pessoas, nós temos que fazer um caminho polar, né? Desenvolver, sair do feminino, desenvolver do masculino. E a gente vê isso na virtude oposta que a gente tem nos florais, né? Que é justamente quando você encontra as polaridades, que é a pessoa está na polaridade negativa, o remédio floral está na polaridade positiva. Nesse encontro é que é possível haver, que é o reencontro, haver a verdadeira individualidade, reconexão, o que a gente chama em terapia floral de cura, né? É que a gente consegue equilibrar aquele padrão, expandir a consciência e eliminá-lo, né? Deixa eu só colocar essa frase do Schouten, que eu acho que parece muito com Bach. As doenças como personalidades. Na prática homeopática, fica evidente que a origem das doenças está na mente, nas emoções, nos pensamentos, nas crenças. Uma perspectiva mais ampla considera as doenças como personalidades. Uma personalidade tem uma perspectiva, um talento e uma meta. É um modo de ser. A primeira vez que encontramos com uma personalidade, ela pode ser fascinante. Somos fascinados pelos seus talentos, perspectivas, possibilidades e cores. É como se apaixonar. Uma personalidade maternal quer ter filhos, uma personalidade de um rei quer ser um líder, e uma personalidade infantil quer estar segura na sua família, na sua casa, com seus pais. Com o tempo, a personalidade vai se tornando uma limitação, e é aí que ele consegue começar a explicar como é que a doença da personalidade, que é o que o Dr. Bach fala em toda a filosofia dele, tudo, né? Por isso que eu falo tanto que esses autores contemporâneos se aproximam do Bach, que o Bach fala, olha, a doença é o distanciamento entre a personalidade e a alma é o self, é o seu eu. E aí vem aí aqui e fala, olha, a gente separa da unidade criadora, a gente vai para o ego e depois a gente tem que retornar para o self. E aí vem o Schouten e fala, olha, a perspectiva mais ampla possível, que mais contribui com a homeopatia, que nessa hora ele está falando sobre isso, é você olhar as doenças como personalidade, como uma identificação excessiva com uma personalidade, que aí ela vai começando a te limitar, e aí você vai desenvolvendo doenças. Ele fala de doenças, ele fala de atração de acidentes também, tudo está no livro Plantas Maravilhosas, que te convida a quê? E expandir e saber o quê? Quem você realmente é. Agir a partir dos seus desejos e não a partir de um modelo de personalidade. Uma outra coisa que eu adoro muito, gosto muito desses homeopatas contemporâneos, é a questão da experimentação no homem-são.
né? O Schouten descreve aqui que as novas experimentações não são só a partir de diluições da planta até na 3CH ou na 6CH. Você consegue fazer experimentações a partir do olhar para a planta. Então, ele descreve aqui as novas experimentações a partir de você colocar um grupo olhando para aquela planta na natureza, olhando como ela se comporta, o ambiente à sua volta, como que ela se posiciona, né? Então, se ela tem um caule ereto ou se ela é mais rasteira. E aí, as pessoas vão descrever, vários grupos de pessoas, qual a sensação que olhar para essa planta causa. Então, não é só mais através de sonhos, sintomas, né? Tem essas novas experimentações, principalmente das plantas, né? Porque tem aquele organismo vivo que está ali. Mas eu achei muito legal, porque isso também vai muito de encontro com o Bach, né? Que é o comportamento da planta, comportamento da pessoa. Que aí já é conteúdo do curso básico, né, gente? Então, aqui eu coloquei uma partezinha do livro da Yakir, só para vocês saberem que ela fala que cada descrição do remédio, então nós vamos passar por cada um dos 38 florais, foi extraída de fontes homeopáticas definitivas, não é só teórico. Né? Então, ela tirou todo o conhecimento de cada remédio, de cada tema, de cada fase, das matérias médicas. Ela usou o MAC Repertory, né, que é o que eu tenho aqui, que a Camille tem também, o Reference Works. Ela usou o Prisma da Matéria Médica, ela usou o Schouten, o Sankara, o Mahesh Gandhi, que é o que faz o prefácio do livro dela, e fala também que ela pegou em vários casos relevantes de cura, bem como centenas de casos dela, informações botânicas e informações do folclore medicinal das plantas, que é outra parte que eu adoro, né? E tudo isso adiciona uma face de conhecimento para os remédios, uma nova face. E os temas para cada família foram deduzidos pelos autores das matérias médicas, tá? Então, assim, só para vocês saberem que esse não é um conhecimento teórico, puramente, ela não tirou da cabeça dela, ela tirou do estudo profundo de cada remédio, e eu acho que isso acrescenta muito para todos nós na prática, né? Então, gente, aqui, para mostrar para vocês os desenhos da sensação da família botânica ranunculácea, né? Na verdade, aqui é da superclasse 1, ou da coluna 1 da Yakir, que seria um positivo ou um desejo da pessoa, o roxinho é da pulsatila, inclusive. Seria o que o Sankara fala que o desejo da pessoa nessa família botânica, né, nessa superclasse 1 ou nas ranunculáceas, é esse quentinho, é o desejo do gostosinho, é o desejo de estar no colo da mãe, o desejo de estar apertadinho, protegido, de se sentir bem, né? E o oposto aqui, que seria uma questão negativa, que é o acônito, né? Seria essa sensação de estar pelado, de estar nu, né? E a busca pelo entorpecente. O entorpecente não necessariamente drogas, né? Mas por sair da realidade, por se anestesiar, que é bem uma compreensão mais profunda do clímax, né? Então, o desejo do prazer, do gostosinho, de só ter aquilo, né, que eu me sinto segura, e que, na verdade, a sensação da pessoa é de estar à flor da pele, né, nu, exposto, ferido, como se tudo sentisse muito. A realidade deixa a pessoa muito sensível. E aí, a busca dessa pessoa é uma busca por se anestesiar. Então, o clímax foge da realidade como busca de não sentir a realidade. Porque a verdade é que ele é muito sensível, ele é uma ranunculácea. Quem está nessa família das ranunculáceas, que a gente compreende muito mais a essência floral, quando a gente vê as outras espécies botânicas homeopáticas, né, que estão ali no meio. Quem é hipersensível, o hipersensível da matéria médica? É o pulsatila. Né? Então, tá ali, é uma ranunculácea pulsatila. Quem mais é uma pulsatila? Acônito. O acôniton já é um miasma agudo, né? É agudo, não é, Camille? Então, o acôniton vai para o desespero quando ele sente, né? E o que acontece com, por exemplo, a estafisária, que é da mesma família, mas é miasma cancerínico, ela tenta controlar, ela tenta fazer aquela imagem. E aí a gente vê o clêmax, está no sifilítico.
Então, o clêmax vai tentar destruir tudo, né? Ele vai entrar no estágio de não realização, de autodestruição, né? E ele já não consegue mais manter essa estrutura. Então, o estágio do clêmax é um estágio que a gente consegue compreender com mais... porque o jeito que eu aprendi clêmax foi a musiquinha Eu Vivo Sempre no Mundo da Lua. E aí a gente começa a usar ele como a pessoa desfoca, a pessoa não sabe nem onde está, dificuldade de concentração, mas ele é tão mais que isso. A gente consegue abordar tantas outras nuances, explicar, mostrar a imagem para o cliente, falar, olha, isso aqui que está acontecendo com você, é isso aqui que tem na sua profundidade, né? Então, a gente consegue elevar o padrão de consciência, tanto nosso quanto do cliente. E eu, assim, pelo menos na minha prática, eu amo mostrar os desenhos, adoro mostrar as fotos das plantas, e chamando o cliente para participar, né, da escolha do medicamento. Eu falo, olha, é isso aqui, olha o que é a semente do clêmax. Ela é uma semente que ela está prontinha para voar, que ela é ligada a essa bolinha assim do centro e tem várias sementes, né, ligadas ali nessa parte de representação botânica, mas ela não solta. Quando você passa o dedo na planta, na semente, sai tudo, ela não é firmemente ligada, mas ela também não se solta da planta. Então, o que o Dr. Bach fala? Milhares de sonhos que não se transformam em realidade. Ao mesmo tempo que essa semente, que representa o futuro, né, quando ela se desgruda, ela fica voando. Então, ela fica ali naquele estágio de não realizar, mas olha a potencialidade que ela tem. Essa semente é igualzinho um espermatozoide. A linguagem dela é uma linguagem e ela tem ela vai se reduzindo, né, se afinando na ponta, formando uma lança para ela fincar o solo. Então, ela tem toda a potencialidade de dar luz à nova vida, de fazer crescer, fazer realizar, e fincar no chão e conseguir permear, né, e realizar os seus sonhos e participar da realidade, né, do mundo real, na verdade. Então, aqui é um vídeo que eu fiz, né, do clêmax no verão, rapidamente para vocês verem como que ele fica. Isso aí já era final do verão, quase outono, e tanto de semente, gente. Quando a gente fala que é milhares, e o nome popular dele é Barba de Velho ou Papai Noel, porque ele realmente fica parecendo, né, como se fosse barba de velho. Então, a semente está ali minimamente, quando a gente aproxima nessa foto de cá, ligada, tem tudo para voar, tem tudo para realizar, tem todo o potencial para sair desse estágio que a Yaki descreveu, né, dessa unidade, para ela sair da planta mãe, do materno, de quem deu a origem e gerar novas plantas e se individualizar e buscar seu próprio caminho, mas ela fica ali presa, né? Deixa eu passar aqui para frente. Então, aqui é só mostrando com mais detalhes aqui, que eu achei uma clêmax na beira da praia, para mostrar que ela cresce em tudo quanto é lugar, né? Ela vai crescer na montanha, na cidade, ela realmente se espalha e ela consegue, enfim, realizar seus sonhos em todos os lugares que ela consegue, porque ela tem uma força muito grande, essa planta, né? De conseguir permear, perpetuar, de conseguir florescer. Aqui só mostrando mais de perto aqui a sementinha, né? A estrutura que parece um espermatozoide. E aqui a clêmax como uma trepadeira, né? Para quem nunca viu o caule dela, então tem aqui o caule, o tronco de uma árvore onde ela está subindo em cima, que é esse tronco central aí com algum musgo, e a gente vê os caules da clêmax buscando subir, né? Buscando a luz, o que mostra que ela é uma pessoa que não tem estrutura para subir sozinha, que ela precisa vencer, que ela precisa lutar, que ela precisa subir em cima da outra e buscar, para ela conseguir buscar a luz, né? Então, aqui só para mostrar para vocês que ela também se chama, além de Papai Noel, né? A figura do Papai Noel, Alegria dos Viajantes.
porque além dela adornar os canteiros, as margens das estradas, nas estradas ela cresce inteirinha, assim, você só vê clêmatis. Ela tem também uma propriedade, acho que todas as ranunculáceas têm, de ser um pouco entorpecente, né? O pessoal fuma o caule da clêmatis, e ela dá propriedades mesmo de psicodélicas, né? Da pessoa conseguir acessar aquilo. Eu coloquei. Ela tem alcaloides alucinógenos. E as pessoas fumavam ela nas estradas, né? Antigamente. Chegou aqui, eu coloquei a fotinha, né, do Traveler's Joy, que é uma mistura de fumo que continha tabaco e caule de clematis, né? Até ser proibida, mas antigamente existia essa composição. E aqui também eu coloquei para vocês, para a gente já finalizar, que a gente, na denominação grega, a palavra clêmatis significa escalar ou trepadeira, e ela é uma espécie lenhosa, que o caule é usado para fazer cestos, né, para receber, para abrigar. Isso daqui é uma coisa que eu vou falar mais no curso, mais profundamente, mas isso é muito importante para a teoria da Yakir também, porque como ela associa com a Cabala, ela fala de uma construção de um vaso para receber a alma. Então, esse vaso, no clêmatis, ele ainda está incompleto. Então, a alma não consegue chegar. Ela fala isso também do clêmatis. Na aula a gente vai ver melhor. E eu achei muito interessante que o caule dele é tradicionalmente usado para fazer cestos. Então, essa sincronicidade com a natureza, que eu preciso formar esse cesto para a chegada da minha alma, para eu ancorar a minha alma em mim, né? Para eu construir esse ego. Então, a gente consegue ver essas sincronicidades. Eu coloquei aqui que o Dr. Ball usou as sementes de clêmatis dinamizadas para tratar uma epidemia do sono, né? Que surgiu como doença de origem desconhecida no Reino Unido após a Primeira Guerra Mundial. As pessoas sentiam-se sonolentas e tinham um olhar desconectado. Estes são sintomas, né, com que as pessoas que precisam de clêmatis sentem. Falta de foco, aí eu coloquei aqui diferenciar de white chestnut, mas no curso a gente vê melhor, baixa concentração, estados de ausência, em que se pegam viajando, né? Que é aquela frase, onde é que eu estava mesmo? Que quem é clêmatis consegue se identificar bastante, né? Alguém está falando com vocês, falou, espera aí, repete, viajei, saí aqui, desconectei, né? E são pessoas que estão frequentemente no mundo da lua, mas a gente viu que é muito mais do que isso, né, gente? Então, eu vou, antes de voltar aqui para a gente poder explicar como é que vai ser o curso, eu quero abrir para dúvidas, para comentários, saber se vocês Quero gostaram. fazer um Pode falar. comentário, ó. Agora você falou uma coisa, eu conectei com uma reportagem, não lembro se foi um documentário que eu vi, de crianças que estão tendo essa epidemia de sono na... Gente, será que é na Ucrânia? É um país em guerra, agora eu não tenho certeza se é a Ucrânia, mas eles perceberam isso nas crianças que estavam, acho que que partiam da Ucrânia com as suas famílias para outros países, e principalmente nas situações em que eles estavam instáveis e não sabiam se iam poder ficar naquele país ou se iam ter que voltar para o país em guerra. Essas crianças começaram a dormir profundamente. Sim. Que é parecido com essa situação pós-guerra, né, que você está trazendo. Que legal. E eu achei muito, muito impactante aquilo ali, porque me fez pensar como tratar isso, né? E agora me lembrei disso quando você comentou essa epidemia de sono, né? Que é justamente um estado de tentar fugir daquela da dor. realidade. A pessoa não quer acordar, né? Ai, gente, assim, que triste, mas que bom saber que a gente consegue ajudar, né? Que tem uma possibilidade de ajuda e acho que de esperança, né? Quando a gente fala de clêmatis, como ele está no estágio 1, ele está ali num estágio de infância, né? A alma está nesse estágio de infância, que é a hipersensibilidade, né? As emoções estão muito à flor da pele. Então, aquilo se torna insustentável de sentir, e aí eu vou dormir, eu vou sair da realidade, eu vou me entorpecer como eu puder.
né? Até naquele desenho que eu mostrei para vocês, depois o Sankara pediu para a gente apagar as garrafas, porque ele falou, olha, não é o único jeito de entorpecer, né? Então, isso poderia induzir as pessoas a achar assim, não, a rejeitar isso e não se identificar. Falar, não, eu não uso droga, eu não bebo. Mas tem tantos jeitos de se anestesiar, né? De fazer uma fuga da realidade. Então, o desenho original, a última versão como ficou, ele ficou sem as garrafas e os remédios, tá? Eu quero falar mais coisas. Pode falar, eu vou ler nos Eu me comentários lembrei aqui. da conversa que a gente teve, que depois eu conectei. Tá. Que eu identifiquei uma cliente minha que é pulsatila e clematis, e outra que é estafisagra e clematis, que é tudo ranunculácea, né? E que realmente esse estágio todo de hipersensibilidade, mas de uma imaturidade, um desejo de proteção, né? De ficar no conforto. E então tudo começa a se entrelaçar, né? Tudo se explica. Aí você entende a homeopatia, você entende floral, você entende o ser humano. Sim. E a gente expande a consciência, né? Uma coisa que eu gosto muito, pode falar, depois eu complemento o que você falou. Eu não sei se eu vou confundir ou se eu vou ajudar, mas eu tenho aqui meu livro preferido de homeopatia, que é do Mahesh Gandhi. Que é o que escreveu... Ele é psiquiatra, né? Da Yakir, o prefácio né? da Yakir. Ele é psiquiatra e homeopata, e esse livro é sobre a evolução, modelo de evolução pessoal. E o que ele propõe nesse livro é muito parecido com o que a gente ele fala, eu não aqui. consigo mais escrever. No prefácio, ele fala assim, que o trabalho da Yakir complementou todo o trabalho da vida dele e que ele nunca mais conseguiu escrever sem ler as coisas dela. Que se ele não tivesse conhecido ela, e eles se esbarraram numa aula de yoga, né? Ele conta aqui, e que ele não tivesse esbarrado com ela, ele não ia conseguir contribuir para a humanidade como ele contribuiu. Olha só. E o que ele propõe aqui nesse livro, isso aqui vocês não vão conseguir ver. Sim, vamos ver. Mas é assim, como ele é psiquiatra, então ele também traz conceitos junguianos. Então ele fez essa tabela aqui, que traz parecido com essa conversa aqui que a gente está tendo. Então, ele coloca aqui as subclasses, ele coloca masculino e feminino, água, terra, fogo. Sim, a Yakir fala também. O útero, a infância, a juventude, e tudo se organizando, tudo explicado nesses estágios e nesse tipo de classificação, né? Então, assim... A sensação que eu tenho é que é um coletivo rumando para esse tipo de estudo que entrelaça. Sim. Né? Sim. E tudo sai das polaridades, né? Inclusive aquela aula de polaridades que as meninas que são minhas alunas já viram, antroposófica, faz parte eu vou liberar ela para quem for fazer o curso da base homeopática. Porque eu acho que ela complementa demais, né? A gente vê as polaridades, é um princípio universal, né? Não só o masculino e o feminino, mas está em tudo, né? No nosso corpo, em tudo que a gente... Mas aquela aula é muito... Acho que a antroposofia explica isso de forma tão poética, né? E o que eu ia falar para você, Camille, que eu adoro da terapia floral e dos florais, é que tem muitos lugares, eu não sei vocês, meninas, que agora que a gente começou a atender online, a gente tem possibilidade de atender pessoas do Brasil inteiro, às vezes do mundo, né? E a homeopatia não é tão fácil de achar quanto o floral. Então, às vezes, na ausência, enquanto a pessoa não encontra uma farmácia que manipule, uma matéria, uma potência que você passou, ou uma matriz, uma farmácia. Então, assim, esses dias eu atendi uma pessoa do interior do Amazonas. E ela falou, mas aqui tem floral na minha cidade, porque tinha uma menina que tinha um kit que ia fazer para ela, mas a homeopatia ela ia ter que pedir da capital, ela ia ter que achar uma farmácia, que às vezes, claro que a gente recomenda, né, como terapeuta, a gente tem que ter um leque de farmácias que enviam e tudo, mas o floral ele consegue chegar, por ele não ser medicamento e não estar restrito à prática da farmácia de manipulação, né, porque só a farmácia de manipulação tem o poder de fazer o remédio, e o floral não.
né? O floral a gente consegue fazer, eu falo que o floral tem perna longa, né? E, porque ele pode acompanhar as pessoas por onde eles forem, né? Alguém levantou a mão, gente. Foi a? Foi sem querer ou você quer falar? É Sônia? Eu não vi. Sandra? Abaixou já. A A Camille. minha Sônia, pode foi falar. Tudo bem, a Sônia? minha dúvida sempre foi em relação ao uso de homeopatia junto com floral, Uhum. porque muitos médicos homeopatas, né, inclusive alguns que eu fiz tratamento ao longo da minha vida, não gostavam que junto com o tratamento homeopático, né, eu tomasse algum floral. Então, sempre fiquei, né, nessa dúvida: interfere, não interfere, tem Sim. algum problema nisso? Bom, da minha experiência, da Camille, dos homeopatas que eu conheço, na verdade é um maravilhoso complemento, porque eles agem de forma completamente diferente, né? Eu acho que a homeopatia, quando dependendo da potência, você pode direcionar para algo mais físico, para algo mais emocional, para algo mais espiritual, com as potências mais altas, né? Então a gente consegue atingir acho que é até um nível totalmente diferente do floral. E o floral, ele vai trabalhar para mim, no aumento, eu acho que é um aumento da ação da homeopatia. Por quê? Se a pessoa estiver equilibrada emocionalmente, gente, a homeopatia vai. Por exemplo, eu estou com pensamentos que não param, né? Aquela coisa, não consigo dormir por excesso de pensamento. Se essa pessoa toda noite costuma tomar um Dramin, não sei, vocês já pegaram pessoas assim, só durmo se eu tomar um Dramin. Isso é o que a gente chama de impedimentos à cura, né? Então a pessoa começa a se entupir de químicos, ela começa a questão emocional, ela nem percebe o efeito da homeopatia, às vezes está cansada demais, e a base vital, né, é uma coisa que a gente, é um princípio vitalista, né, a homeopatia. Então, com os florais a gente consegue elevar essa base da vitalidade, a gente consegue, porque as emoções desgastam muito a gente, né? Depois de uma discussão, parece que a gente fica de ressaca, moído, destruído, parece que o corpo dói, né? Então, os nossos rins liberam literalmente toxinas. Então, se a pessoa ficar mais com essas emoções bem manejadas, na minha experiência, e se alguém quiser compartilhar também, a terapia floral faz potencializar. Por que eu vejo que alguns homeopatas podem não gostar? Que eu já conversei com alguns. Eles falam assim, que o floral funciona tão bem que às vezes eles não sabem o que está fazendo a pessoa ficar bem. Se eles acertaram na homeopatia ou se foi, né, o floral, por exemplo. Então fica confuso. E gente, eu quero que a pessoa melhore. Por mim, se foi o floral ou se foi a homeopatia, tanto faz. Eu quero que a pessoa fique bem. Né? Então, assim, tem alguns médicos que, por causa disso, eles preferem falar, não, fica com o floral um pouco mais para frente, deixa eu ver se essa homeopatia vai agir mesmo. Por insegurança, eu acho. Às vezes por falta de conhecimento profundo do que são os florais, talvez. Quer falar alguma coisa sobre isso, Perfeito. Camila? Obrigado, De Mônica. nada, Sônia, imagina. Só reforçando, eu acho que funciona como um catalisador, né? Ele abre caminho, ele potencializa aquilo que você está trabalhando. Sim. Então, eu nunca tive nenhum problema em trabalhar o floral junto com a homeopatia. Às vezes eu utilizo o floral com o mesmo princípio da homeopatia que eu estou trabalhando, e às vezes eu utilizo algum princípio complementar que eu queira ajudar, porque Sim. assim, a homeopatia, a gente precisa encontrar um caminho e depois trilhar. Enquanto você vai trilhando, a pessoa precisa de força para trilhar, né? Aí o floral pode ajudar até que você chegue aonde precisa chegar. Sim. E problema não encontrei. Maravilhoso. Obrigada, Camila. É isso aí, é assim que eu me sinto. Aí eu vou chamar a Nádia e a Camila e depois vou apresentar para vocês, porque eu preparei um preço promocional para quem está aqui na aula, né, do curso, vou falar de datas. Pode falar, Nádia, depois a Camila. Rapidinho. Oi, queridas, tudo bem? Tá bom? Matando saudade de vocês. Saudade. Também.
Só para pegar o gancho, falar de dormir muito, não sei o quê, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre, lá na China, um fenômeno que está acontecendo que chama deitar inerte. Alguém já ouviu falar? Uhum. Não? Os jovens, o que está acontecendo lá na China? Os jovens, parece que eles se sentem tão incapazes de alcançar o sucesso que eles não querem trabalhar, não querem saber de trabalhar, de estudar. Então, diz que eles deitam, ficam, não vão gastar energia, não vão gastar nada, só aquela vida simples, porque eles acham que é muito trabalhoso alcançar o sucesso, né? Que de fato Comparando é com os mesmo. pais. Hã? O que de fato é mesmo, né? Não é nada assim, que eles não estão fantasiando, né? Ali no jeito que eles vivem, realmente, de fato é. Sim, sim. Não, era só para contribuir um pouquinho, porque vocês falaram aí de Sim, dormir muito, essa relação, mas eu é, lembrei do deitar inerte, esse fenômeno que está acontecendo, e eu acredito que esteja também chegando, acho que já chegou aqui no Brasil, muitos sim. jovens que não querem saber nada, ficam trancados dentro das suas cavernas, não querem, só querem jogos, e não querem fazer mais nada da vida. E outra coisa, assim, que eu gostaria de levantar, né, que não vai dar continuidade, mas é um caso de saúde pública, né? Eu trabalho na prefeitura há mais de 21 anos e tem chegado agora os órfãos, né, as famílias órfãos do Covid. Uhum. Então, eu tenho alguns pacientes, tem uma de 10 aninhos, ela chegou lá sem cabelo aqui, Mônica. Falei para a mãe o que foi, né? Ela é portadora de síndrome de Down. Ela falou assim: depois da morte do meu marido, do Covid, ela começou a arrancar o cabelo, Sim. sabe? Aí isso me tocou bastante, então eu É, acho que a gente tem um campo aí enorme para dar um apoio para essas famílias órfãs do sim, Covid, sabe? A saúde mental da sociedade já está sim. péssima, veio essa pandemia, piorou mais ainda, então tem muito Achei muito trabalho a realizar. importante. Obrigada, Nádia, a sua contribuição, porque, na verdade, gente, é isso, assim, precisamos aprofundar. Precisamos, para a gente conseguir entender a complexidade do ser humano, para a gente entender a complexidade das dores, para a gente conseguir ver em qual estágio está a dor, porque, na verdade, a gente vê que não é a dor, é como a pessoa percebe a dor, né? É o que ela sente, o que o Dr. Bach falava, que o Hahnemann falava, que nunca é a situação. Na consulta, a gente tem que excluir a situação, tentar dissociar a pessoa da situação e levar ela a entender como ela percebe a situação. Aí a gente acha o remédio, né? Que é como é que ela se sente nessa situação, com que intensidade ela sente, como ela percebe, o que é aquilo para ela, e aí a gente consegue o remédio, né? Só a situação, eu acho que as duas que você trouxe, caberiam Clemens, por exemplo, que é o tema da aula, acho que sim, né? Mas aí teria que ver a individualidade de cada cliente. Por isso que a gente vai ver com profundidade, com toda essa abordagem que eu trouxe, relacionando ao Clemens, todas as essências florais, para que a gente consiga levar essa profundidade para o entendimento desses casos cada vez mais complexos que estão chegando até a gente, né? Porque realmente a coisa está feia, né? Como se diz. E quanto mais a gente se compreender, mais ancorados em nós, mais ancorados a gente está com essa relação para passar isso para as pessoas, né? Então, por isso que eu acho muito importante o aprofundamento. E antes de chamar a Camila, só respondendo aqui, as meninas perguntaram se precisa de formação em florais para fazer esse curso. Precisa, tá? A Georgia perguntou. Esse curso eu chamo intermediário para avançado, mas mais avançado. Porque a pessoa recém-formada, ela pode ter tanto um conhecimento maravilhoso, aquela pessoa que pegou rápido, que entendeu tudo, que realmente conseguiu diferenciar os florais, se conectar, e tem gente que às vezes acabou de fazer o curso e fala, nossa, eu ainda estou insegura, eu ainda preciso estudar mais, porque eu não vou repassar para que servem os florais. Eu acho que isso é conhecimento do básico, né? E que quem for fazer esse curso tem que ter isso bem ancorado, né? Se quiser falar assim, tem muito tempo que eu fiz o curso, dá tempo ainda de revisar, de estudar, né? Para vocês começarem na semana que vem o curso. Mas eu queria que vocês estivessem todas com esse conhecimento básico bem ancorado.
A Clara está aí puxando sardinha para mim, falando que o curso de florais básico é espetacular. Obrigada, querida. O básico eu vou lançar no final de março, tá? Para quem não tem curso básico, aí eu vou esperar lançar esse agora avançado, que as pessoas que formaram o semestre passado pediram bastante, né? Para a gente continuar os estudos, e o básico depois, tá? Pode falar, Camila, para a gente poder encerrar. Então, na verdade, é uma pergunta que não me ficou muito clara ainda em relação à homeopatia e os florais, porque a homeopatia existe a possibilidade de fazer dinamizações, né? E aí, até onde eu sei, ela mexe também na parte física, tem efeito colateral, né? Os florais, eles são mais para poder trabalhar a base emocional, é isso, né? É isso. O floral, ele é tudo isso que a gente estudou no básico que você fez, é a flor. Por exemplo, a homeopatia de Clemens é da folha, né? Então, a flor, ela tem esse princípio que a gente já viu, e vamos ver, né? Eu vou dar uma aula de botânica para vocês dentro desse curso, que acho que o homeopata não precisa ter uma compreensão aprofundada da botânica, mas o básico a gente precisa, né? Saber o que são as partes, e é uma aula bem leve, e gostosa de assistir, a aula de botânica, mas são coisas completamente diferentes. Essa questão do efeito colateral na homeopatia é só quando mal prescrito, né? Tem como. Se a gente avançar o sinal vermelho no cliente, gerar patogenesia e não respeitar, né, a base vitalícia dele, são o que a gente chama de efeitos colaterais, e acho que a homeopatia tem mais a crise curativa do que o floral, né? Que é o piorar para depois melhorar. Isso acontece também, às vezes esses sintomas exacerbam e depois some de uma vez. Se você quiser falar sobre isso, Camila? Eu só ia fazer uma correção, porque, na verdade, homeopatia não tem efeito colateral. Ela tem estágios de agravação, né? Que são esses picos, que é uma estimulação para o organismo responder. Ela pode ter exonerações, né? Que são eliminação de toxinas, que às vezes podem ser sintomas incômodos. E ela pode ter o que talvez você esteja chamando de efeitos colaterais, a patogenesia, que é quando você escolhe o remédio errado e ele vai por um caminho errado. Então, a patogenesia indica que precisa ser corrigido o caminho. Mas efeito colateral em si, a homeopatia não tem. E o floral menos ainda, né? O floral, ele tem mais suavidade, porque ele também não tem essas agravações, essa exoneração. Acho que é isso, né? Apesar de que às vezes também tem umas catarses, né, Mônica? Isso, o floral tem como dar catarse. Por isso que é importante a gente fazer o básico. Tem muita gente que vem para mim para refazer o básico comigo. Aqui a Cíntia está até falando nos comentários, depois vocês leem, viu, gente? Que o meu curso, na verdade, básico, ele é um intermediário, porque eu não consigo falar só, sei lá, clêmatis para foco. Não tem como, né? Porque como é o olhar para a planta, eu não consigo realmente trazer apenas esse olhar, e ele acaba sendo um curso intermediário. A Carla falou se ele será parecido com o anterior que fez, o de botânica e o ampliando. É parecido. Só que esse aqui eu vou focar mais em princípios homeopáticos, porque eu acho que a clínica homeopática, ela ajuda a gente demais. É uma coisa que o terapeuta floral não tem, e o Bach tinha. Né, a lei de Hering, eu vou dar uma aula de princípios mesmo homeopáticos, a primeira aula vai ser teórica, né? E depois a gente vai entrar nos florais, porque eu acho que isso contribui muito, mas vai ser parecida, viu, Carla? E aí, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês a questão dos valores e das datas. Enquanto vocês leiam aí o chat, gente, que as meninas que já fizeram o curso estão falando, estão dando depoimentos. Então, gente, o que eu fiz foi dividir em 7 encontros, né? Serão 7 encontros ao todo, um de teoria e 6, né? Um de cada coluna, de cada superclasse ou de cada estágio de desenvolvimento do web.
Dentro desses 6 estágios, estão inclusos todos os 38 florais, tá? Então, nós passaremos por todos com bastante profundidade, inclusive o Clemens tem muito mais coisa para falar dele, né? O investimento, eu coloquei R$ 150 por encontro, não vou liberar os encontros avulsos, né? Só para vocês saberem de onde eu tirei o valor de 1.050. E apenas até 3 de fevereiro, que é sexta agora, vocês podem fazer, eu dei 10% para dividir no cartão sem juros, então 10 vezes de 94,50 ou 20% à vista, tá? Que é 840 no Pix. O que eu vou fazer agora? Essas são as datas, né? Vão ser sempre às quartas-feiras, das 19 às 21h30, 2h30 de aula. Estou tentando reduzir, porque eu dou aulas muito longas, as meninas, a gente sempre sai eufórica, né? Querendo mais, mas aí a reclamação, né? Ou consideração, é que como a gente antes ia sempre até 22, a gente demora muito a desligar e vai dormir tarde, porque sai muito empolgada da aula, muito com a cabeça fervilhando de informações, aí acaba que vai dormir meia-noite, estraga tudo. Então, vou tentar encerrar às 21h30, isso aqui é uma ressalva que pode ir até um pouquinho mais, tá? Então, coloquei 2 quartas em fevereiro, 2 quartas em março, 2 quartas em abril, e meu marido esqueceu de colocar de maio. Tem uma quarta de maio, mas eu vou mandar isso aqui para vocês, tá? Que a de maio ficou 10 de maio. Mas aí eu acrescento aqui antes de mandar para vocês no grupo. 10/5. Que é o 7º encontro, né? Então, nós iremos juntas até 10 de maio, todos os encontros são ao vivo, as aulas ficarão gravadas, e vocês terão o acesso ao nosso banco de dados, que são aulas teóricas que eu já dei sobre outros temas. Então, tem a aula de polaridades antroposófica, tem a aula de botânica antroposófica também, que eu acho que é sensacional, faz parte do curso. Algumas outras aulas extras que eu acho que vai contribuir bastante para vocês, estarão no mesmo banco de dados, tá bom? Alguma dúvida, gente? Para a gente poder encerrar e liberar vocês na hora que eu prometi. Porque eu, por mim, gente, eu falo muito, viu? Alguma dúvida, Você vai vocês? colocar o formulário de inscrição lá no grupo? No grupo, vou. Aí agora eu vou colocar o formulário de inscrição no grupo e eu entro em contato pessoalmente com vocês para mandar ou a chave Pix ou o link de pagamento para quem quiser parcelar. Tá bom? Elisa, pode falar, querida. Como sempre, você me encantando, né? Aquela que não ia fazer, agora está desesperada. Ai, meu Deus. Vamos, Elisa. Vamos. Então, mas o que eu queria saber é se a gente vai ter as 38 flores em artes. As 38. Em arte? A arte das 38. Vocês vão ter a arte das 6 superclasses. Individualmente, das 38, ainda está em execução. Mas assim que ficar pronto, claro, vocês vão ter acesso a tudo, né? Mas o Montil fez porque são 38 pinturas, né? Que eu falei, Por mas isso que eu fiquei não. Mas as 38 pinturas são das 6 superclasses. São 4 de cada superclasse, e aí positivo e negativo, e aí extrapolou algumas que o Dr. Sankara gostou e ficou mais. Algumas superclasses têm 5 pinturas. Tá? Faz as 38, aí vende um oráculo para nós. Não, mas isso a gente está fazendo já, mas vai ser bem artísticão, assim, bem para dar para criança também, para a pessoa olhar, se identificar, vai ficar bem bonito. Já fizemos alguns, depois eu compartilho com vocês. Excelente instrumento de diagnóstico, né? Entre aspas também. Demais. Inclusive, quem aqui for de objetivo, Goiânia, né? o novo curso básico, enquanto eu descrever as plantas, o Montil vai ficar de costas para a turma pintando elas em aquarela. Nós vamos fazer um curso de sensações ao vivo e a cores. Então, quem for de Goiânia, estão convidados. Gente, então é isso. Eu só quero fazer um comentário, Mo, porque alguém perguntou se todo mundo aqui no grupo é homeopata. Não. Gente, não precisa ser homeopata para fazer o curso, não. tá? Precisa Só ser terapeuta floral. floral.
Precisa ser terapeuta floral. Aqui, das carinhas que eu estou vendo aqui, a maioria não é homeopata. Né? Tem algumas que são, algumas que não são. Então, gente, a Georgia falou, vem para Uberaba fazer o curso. No final do ano, a gente está querendo também fazer um encontro presencial em Floripa, ou no sul, né, por ali onde tem várias espécies dos florais, para a gente ver ao vivo, né, tem o Sweet Chestnut, tem o Gorse, fazer um trabalho em curso de campo, né, mas aí eu vou compartilhando com vocês tudo que as meninas vão pedindo e eu vou empolgando, viu, gente? É assim. Elas vão fazendo o curso, por que você não faz isso? Eu falo, aí eu vou lá e faço. Aí a gente vai continuando juntas aí, e é muito bom. Tá A bom? Carla está com a mão erguida. Carla! Oi, querida! Fala com a gente quanto tempo. Você tá sem áudio. Libera o microfone. Ainda não. Agora sim. Aí, sim. E aí, tudo bem? É porque eu achei Olá. que, como você falou que ia abordar a parte da homeopatia, que você fosse se embasar muito em homeopatia. Eu não sou homeopata, né? Não tenho esses conhecimentos. Tem Não só de precisa. paciente, que já estou há muitos anos paciente, É. né, da homeopatia. E aí eu fiquei preocupada, porque eu não tenho, né, esse conhecimento para poder fazer essa correlação, sabe? De tudo que você está falando aqui hoje, né? Que amplia, né? Essa parte do floral Sim. amplia a parte da homeopatia. Mas E eu eu achei vou muito focar bem interessante. no floral, viu, Carla? Bem, expandindo o que vocês já sabem do floral, na planta do floral, família botânica do floral. Então, assim, não precisa preocupar, não. Vai ser Tá bom, tranquilo de entender. Eu entendi. acho que quem é homeopata vai sair ganhando aí, hein, gente? Ah, Que a gente vai certeza. conhecer a superclasse. Estou com vontade de fazer, viu, Mônica? Ai, mãe, você é minha convidada, né? Ela é tão ocupada, gente, ela faz curso de todo mundo e não faz o meu, viu? É assim. Tô brincando, mãezinha. Mas eu acho também que é um conteúdo muito exclusivo, né? É muito recente e eu acho que a pessoa que fizer vai ganhar para entender as superclasses do Sâncano, né? Estou vendo a Dora, Maria Luísa aí, que somos O estudiosos aí de Bim tá aí também, homeopatia, né, Bim? Obrigada, Fabim, né, gente, pela Bim? presença. Vamos juntos para o curso, eu tenho certeza que vai acontecer. Gente, eu fico tão apaixonada, eu pego esses livros, eu fico, meu Deus, eu não, sabe assim, vou empolgando e eu falo, não, tem que falar sobre isso, as pessoas merecem, né? Porque quando a gente repassa em curso, a gente consegue repassar para o cliente e assim vai formando uma rede luminosa mesmo, né, gente, de pessoas comprometidas com a própria evolução, com o próprio autoconhecimento. Eu falo que, para mim, terapia floral é revolucionário, porque a gente falar de emoções, gerações reprimidas que somos, né? De engole o choro, de que as emoções não importam, ignora isso aí e segue fazendo. Então, essas emoções agora está na hora de falar das emoções, né, gente? Está bem num momento assim super propício. Ai, como o caminho do floral é um caminho lindo para estudar, né? É um caminho muito poético, muito reconecta a gente com esse poder de cura da floresta, né? Então, é maravilhoso. A Karen está aqui também. Obrigada, bem, obrigada, Karen. Então, gente, espero vocês no curso. Vou mandar o formulário de inscrição e a gente continua em contato, tá bom? Para quem quiser fazer o básico, em março eu marco uma aula dessa daqui para a gente explicar do básico, tá bom? Um beijo enorme para vocês. Obrigada Beijo, pela Ló. presença, viu? Beijo, gente. Até mais. Boa Obrigada, noite. pessoal. Boa noite. Obrigada.